Há fabricantes a voltar ao diesel. Depois de uma aposta clara nos 100% elétricos, o mercado provou que ainda há consumidores para os motores tradicionais, nomeadamente para os movidos a gasóleo. É um ajuste estratégico, como ouviu o ACP no trabalho que apresentamos já a seguir. Esta semana estamos ao volante do Mercedes CLA 100% elétrico, uma versão que combina tecnologia avançada e autonomia líder na categoria. Depois do Dakar, as estrelas do todo-terreno mundial mostram-se no BP Ultimate Rally Raid Portugal. Os vencedores do ano passado tiveram sortes distintas no arranque desta edição. O quilómetro lançado de Valada, organizado em 1906, é hoje apenas uma memória. Passaram 120 anos, mas evocar a iniciativa conta parte da história do automobilismo e do próprio Automóvel Clube de Portugal. Mais à frente, as fotografias e o relato daquele 18 de março. ACP Revista. Há muito que os motores a diesel foram considerados inimigos do ambiente devido às emissões poluentes. Com a aposta nos elétricos, a indústria automóvel começou a abandonar essas motorizações, mesmo as mais evoluídas e menos prejudiciais. Mas agora nota-se um ajuste estratégico. A mobilidade elétrica cresce, mas não tanto como muitas marcas pensaram. E há um reequilibrar da oferta. Os fabricantes perceberam que não podem abandonar já o diesel. Nós não voltámos nada atrás. Felizmente, em boa hora, apostámos nas plataformas multi-energia. Temos flexibilidade de ter carros mild-air, plug-in, combustível puros ou elétricos e vamos ajustando a nossa oferta à procura que temos. Agora, sempre de uma forma muito consciente, porque as multas estão em cima de nós e não houve, independentemente do package que foi comunicado no final de dezembro passado, nada foi dito relativamente às multas e, portanto, todas as unidades que nós estamos a vender estão a contar por uma penalização de CO2 que é bastante grave para todos os construtores. O grupo Stellantis representa marcas como Citroën, Fiat, Peugeot, Opel e Jeep. No final do ano passado, começou a oferecer novamente versões a diesel de pelo menos 7 modelos. Na BMW também se percebeu que o diesel tem caminho para fazer. De facto, a BMW nunca abandonou o gasóleo, porque acreditamos que o gasóleo é um combustível bastante valorizado ainda pelos clientes, pelo seu elevado desempenho, também pela sua eficiência. O ciclo diesel é um ciclo muito eficiente e que permite também este desempenho, esta sua eficiência, permite ter veículos com grandes autonomias. A União Europeia tem vindo a ajustar algumas metas ambientais, mas pesa sobre a cabeça dos construtores as multas pesadas e a crescente concorrência chinesa. Ou seja, a indústria automóvel do velho continente vive uma época de preocupação, incerteza e adaptação. Neste contexto, quanto mais tecnologias disponíveis, melhor. Nós insistimos muito com os nossos concessionários para fazer uma dupla oferta. Sempre fazem uma oferta de um carro de combustão, fazer de um elétrico para começar a comparar as diferenças. Há claramente clientes que já hoje podem adotar a eletrificação 100%, há outros que ainda não estão preparados e, portanto, nós temos todas as disponibilidades nas plataformas multi-energia. O debate da indústria automóvel não é só dos fabricantes. Também em Bruxelas se discute como fazer a transição energética sem comprometer a competitividade. Se nós disséssemos às empresas que produzem na Europa que tinham que o fazer de acordo com parâmetros que elas não poderiam cumprir por razões de mercado, entre outras, a consequência seria a descontinuação do processo produtivo. Das duas, uma, as empresas fechavam ou as empresas se localizavam para fora da Europa. Ora, isto não é solução. Portanto, a União Europeia tem que ter uma capacidade de observação e ter o tal nível de pragmatismo e realismo que lhe falava, manter a ambição, manter o objetivo de proteção climática. A agenda das alterações climáticas não pode sair da esfera europeia, mas sendo consciente acerca da realidade e tendo capacidade de revisitar as metas que fixou e alterá-las em função das circunstâncias, como fez e fez muito bem. Apesar do agora notório regresso ao diesel, ou, como dizem os fabricantes, reajuste estratégico, o setor energético continua marcado pela incerteza. Antes do início da guerra, da invasão russa na Ucrânia, nós tínhamos uma realidade de que chamávamos de portfólio de energia muito diferente da que temos hoje. Por exemplo, a relação da Europa do centro e do norte com o gás russo era completamente diferente da relação que hoje existe. O que significa que há um conjunto de países, a Alemanha, muitos outros, tiveram que ir à procura de outras fontes energéticas. O que está a acontecer hoje no Irão e um pouco por todo o Médio e Extremo Oriente são circunstâncias que põem em causa a nossa relação com fontes convencionais de energia.
Ora, isso significa que o mercado energético é um mercado muito volátil, muito instável, muito inseguro, e os custos de energia têm aumentado muito acima daquilo que era expectável. Para este trabalho, contactámos também um dos eurodeputados socialistas do Parlamento Europeu, mas não obtivemos resposta em tempo oportuno. O futuro da mobilidade continua em aberto, a eletrificação mantém-se como objetivo, mas a transição está a revelar-se mais complexa do que o inicialmente previsto. Neste entretanto, e com muitos consumidores a procurar carros com maior autonomia e, sobretudo, preços mais acessíveis, as vendas dos motores tradicionais continuam a acelerar, e entre eles, os diesel. O quilómetro lançado de Valada, organizado em 1906, é hoje apenas uma memória. Passaram 120 anos, mas evocar a iniciativa conta parte da história do automobilismo e do próprio Automóvel Clube de Portugal. Mais à frente, as fotografias e o relato daquele 18 de março. Esta semana estamos ao volante do Mercedes CLA EQ, a versão elétrica de um dos modelos mais populares da marca alemã. Mas será que continua a manter a essência do CLA a combustão? No exterior, a receita mantém-se. Um cupê de 4 portas com linhas elegantes e desportivas. A silhueta é baixa, fluida e bastante imponente na estrada. Mas há diferenças. A grelha frontal é agora mais fechada, com detalhes modernos que reforçam a identidade elétrica. Comparando o CLA a combustão, este modelo parece mais limpo e futurista, sem perder aquele toque premium que já conhecemos. Debaixo do capô, ou melhor, do chassi, encontramos um motor elétrico com 224 cavalos. A aceleração é imediata e a condução extremamente suave. Aqui o silêncio faz toda a diferença. Com uma autonomia de até 535 km e um consumo de apenas 12,5 kWh a cada 100 km, este CLA mostra-se muito eficiente face à versão a gasolina. Perde um pouco da sonoridade e emoção tradicional, mas ganha claramente em conforto, linearidade e custos de utilização. No interior temos um ambiente premium bem conhecido da Mercedes. A insonorização é excelente, tornando cada viagem mais relaxante. O sistema MBUX continua a ser um dos pontos fortes, com um interface moderno e intuitivo. É um espaço pensado para o conforto de 5 ocupantes, com tecnologia ao mais alto nível. Com um preço a começar nos 49.450 € em Portugal, o CLA 200 com tecnologia EQ posiciona-se como uma porta de entrada interessante no mundo dos elétricos premium. Mantém o design icónico, melhora o conforto e aposta forte na eficiência. Foi com uma grande festa de partida em Grândola que arrancou mais uma edição do BP Ultimate Rally Ride Portugal. Este início de competição revelou pilotos e máquinas ao mais alto nível, lutando com algumas das mais brilhantes estrelas que habitualmente fazem o Dakar e que vieram a Portugal fazer esta segunda ronda do Campeonato do Mundo. Nas motos, o vencedor do ano passado não podia entrar melhor na competição. Daniel Sanders venceu o prólogo, exclusivo para os pilotos da Federação Internacional de Motociclismo, e a primeira etapa, mas Tosha Sharena, ao volante de uma Honda, já deixou claro que veio para dar luta. Destaque ainda para o francês Adrien Van Beveren, que se tem mantido consistente nos lugares do pódio. A lista de pilotos internacionais presentes é de peso naquela que é a única prova europeia integrada no calendário mundial de Rally Ride. Entre eles estão Eduard Canet, Luciano Benavides e Ricky Brabec, todos com bons desempenhos. Nos carros, há portugueses em destaque. João Ferreira e Filipe Palmeira entraram da melhor forma, começando a prova no lugar mais alto do pódio. Quem não teve um arranque tão forte foi o vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah, mas com o avançar da competição tem vindo a ganhar ritmo. Destaque ainda para Sebastian Loeb, que tem mantido uma prestação consistente, e para Lucas Moraes, outro dos nomes em evidência nesta categoria. Já nos SSV, são os portugueses quem mais se tem destacado e prometem manter a luta ao longo desta prova organizada pelo ACP. A exigência da competição tem-se feito sentir. Que o diga Carlos Sainz e os outros 2 pilotos da Ford, obrigados a abandonar devido a problemas técnicos, deixando a construtora fora de prova.
No silêncio do estúdio, iluminado propositadamente a preto e branco, desfiam-se momentos guardados pela memória de velhos jornais, preservados agora pelo digital. Há 120 anos estava o automobilismo ainda nos alvores. O recorde do quilómetro lançado em Valada, no Ribatejo, foi desses episódios contribuintes para alicerçar o espírito desportivo destas, como tantos diziam na época, máquinas infernais. Os automóveis e as motos tomavam balanço, depois eram cronometrados a partir de uma certa altura, onde já iam lançados, e depois tinham que percorrer 1 quilómetro e ganharia aquele que fizesse esse quilómetro em menos tempo. 80 km por hora era uma velocidade muito respeitada na altura e que causava alguma apreensão, porque estes carros, quer a direção, quer os travões, não eram propriamente muito precisos e muito seguros, não é? Portanto, 80 km por hora era um grande feito. O contexto em que esta prova é organizada é muito interessante porque, nessa altura, a família real era grande entusiasta do advento do automóvel, nomeadamente o infante Dom Afonso, que era um grande apreciador da marca Peugeot e que teria a oportunidade de conduzir o seu próprio automóvel nesta tarde de 1906. A prova estava dividida em 2 partes, portanto, durante a manhã participaram os automóveis de menores cilindradas, de menor potência, e durante a tarde foi reservada para os automóveis já com maior cilindrada, maior potência. Estas são imagens mais recentes, quando o ACP assinalou o centenário do quilómetro lançado de Valada. Em 2006, desafiámos a Câmara Municipal do Cartaz, a recriação, com automóveis tão antigos quanto possível, daquilo que tinha sido a prova inicial e única há 100 anos. Aqui temos um Ford Model T, o modelo T de 1910, portanto é um carro que, não sendo exatamente dos primeiros, mas está nos primeiros anos de produção, e isso até se distingue pelo radiador em latão, porque eles depois mais tarde viriam a ser pintados de preto. Ao volante temos a Maria José Brilhante, que há 20 anos já era uma fervorosa adepta deste tipo de automóveis e que continua a ser, e aqui fez uma belíssima prestação na reta da Valada. Nesta foto temos um Rocher Schneider, que foi seguramente um dos carros mais imponentes que apareceu nesta edição comemorativa do centenário do quilómetro lançado de Valada. E ao volante temos o nosso amigo Horácio Gonzalez, que é o sócio número 1 do ACP Clássicos. Este é um dos carros mais importantes da história do automóvel em Portugal. É um Mercedes que a sua carroceria em madeira, a sensação de velocidade na reta deste carro era uma coisa alucinante. Aliás, eu tive algumas dúvidas que o carro conseguisse parar no sítio certo, tal o embalo que levava. E aquilo, depois com aquele volante, aquilo basta ali um toquezinho, estava a ver que ia parar ao Valado. É na evocação das efemérides e até no lançamento de novas iniciativas associadas à história do automobilismo que se conta a história, primeiro do Real Automóvel Clube de Portugal e depois do ACP, como hoje o conhecemos. A terminar a revista ACP desta semana, temos nesta reta final algumas sugestões, como o Passeio dos Alemães. Pelas imagens e pela designação já terá percebido que se trata de uma iniciativa para clássicos exclusivamente germânicos. Com um formato diferente de anos anteriores, o passeio vai partir simultaneamente de Lisboa e do Porto e terá como destino as termas de Montreal, em Leiria. No Dia das Mentiras, o campo de golfe Lisbon Sports Club, na Serra da Carregueira, às portas da capital, vai receber a 4ª prova do Circuito de Semana ACP. As inscrições estão abertas até 29 de março. Mais clássicos, mas agora competitivos, pelo menos para alguns naquilo que diz respeito à prova de regularidade.
Outros participantes aproveitam apenas o passeio. Estamos a falar das 500 milhas ACP, uma marca cada casa para 4 rodas dos anos 50, 60 e 70. O percurso este ano é completamente diferente. Partida em Ofir, a norte, com destino a Torres Vedras. Reserve já os dias 10 e 11 de abril para uma jornada de 700 km em 16 horas. Agora desligamos o motor, prometendo regressar na próxima semana com mais acontecimentos e notícias do universo ACP.